Fala galera, tudo bem? Professor Tiago Félix aqui. E nós estamos aqui para falar um pouco sobre as novidades do que vem por aí em relação a concursos públicos. Nós tivemos recentemente o concurso da Prefeitura de São José de Ribamar que foi extremamente puxado, cansativo. Estudamos bastante, produzimos muito conteúdo e pode ter certeza, estamos com todo o gás para produzir muito mais conteúdos para que você consiga a sua aprovação. Eu quero te ver concursado, eu quero te ver assinando lá o termo de posse e tomando de fato posse do seu cargo público. Beleza? Bom, e hoje nós temos aqui, pessoal, algumas novidades em relação a concursos que abrirão as inscrições. O edital será publicado muito em breve. Nós temos aí notícias quentes, pelo menos em relação a três concursos, ok? Então fique conosco até o final desse vídeo para você entender quais são esses três concursos que estão com as inscrições batendo as portas e como que a história do Maranhão pode te ajudar nisso e por que que você não deve perdê-los. E mais importante, por que que você deve se preparar a partir de agora, tá bom? Vamos lá. Olha só, sem mais delongas, vamos lá ao que importa. Bom, gente, olha só. De cara aqui, eu já posso dizer aqui para vocês que nós temos os três concursos que estão para abrir as inscrições, ó, olha só, Seduc, Maranhão, certo? Prefeitura de Raposa e Prefeitura de Chapadinha. Concursos aqui dentro do estado do Maranhão. É bem verdade que recentemente tivemos aí a abertura do concurso da Seduc Ceará. Depois trarei aqui uma análise sobre isso, mas o nosso foco está aqui dentro do nosso estado do Maranhão, até porque uma das minhas disciplinas é História do Maranhão e eu quero te mostrar a importância disso e a relevância dessas vagas, tá bom? A História do Maranhão, de fato, gente, ela pode decidir a sua classificação, tá certo? Vamos lá. Gente, vagas, sobre vagas. Esse panorama, né, em números, digamos assim. Para você ter uma ideia, olha só. O concurso da SEDUC, Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, que está para sair, vai ter cerca de 2.300 vagas. O concurso da Prefeitura de Raposa, 496 vagas. O concurso da Prefeitura de Chapadinha, 350 vagas. Então, assim, uma dessas eu tenho certeza absoluta que pode ser sua, ok? É muita vaga, gente. Olha só, esses três editais ainda estão em fase preliminar. Vagas, salários e datas podem sofrer alterações aí até a publicação do edital, mas o que nós podemos dizer é que estão bem próximos, tá? Agora vamos ver detalhadamente cada um deles aqui, né? O que nós podemos falar sobre cada um desses concursos de forma detalhada. Começando aqui pela Seduc Maranhão. Esse aqui é o maior dos três concursos aí. E dessas 2.300 vagas, que já estão, olha só, com comissão do concurso já formada, já está na fase de preparação e definição da banca. O edital é esperado ainda para 2016. O Brandão disse que sai esse ano ainda, beleza? Tem uma chance real disso acontecer. Desse total de 2.300 vagas, pessoal, 2.000 são para professores e 300 para especialistas de apoio à educação. O que nós temos observado da galera que trabalha aí no estado, é, esse concurso é muito necessário porque tem muitos funcionários contratados, ganhando pouco e dando para os alunos um serviço ruim. Esse não é o ideal da administração pública. O ideal é que tenha concursados ganhando bem e motivados. E assim, sobre o salário. A remuneração projetada aí para um professor de 20 horas seria cerca de R$ 3.600 inicial. Para cima para uma jornada de 40 horas, o salário deve ficar em torno aí de mais ou menos R$ 8.400, beleza? E para assim, esse salário ele vai mudando ao longo do tempo, ele vai tendo, né, as progressões que a gente chama e ele vai ultrapassar facilmente aí a casa de R$ 10.000, ainda mais considerando as titulações, beleza? Então assim, é um projeto extremamente interessante, beleza? Não dá para descartar isso aí, certo? Vamos lá. Muito bem, avançando, o próximo concurso aqui que está com edital. Eu ouvi dizer que esse edital, gente, ele está pertinho de sair. Eu ouvi dizer, olha só, essa aqui eu quero olhar para você aqui, olha só. Eu ouvi dizer que esse concurso da Raposa está com edital já saindo do forno.
Mas eu trago uma notícia ruim. É provável que a banca seja um Instituto JK, que está fazendo quase todos os concursos aqui no Maranhão, né? Essa banca é horrível, é possível que seja ela, mas não importa. O cara que quer passar, a cara que quer passar, não pode olhar para a banca. Tem que simplesmente encarar o desafio que vier. Se for JK, pelo menos nós já conhecemos um pouco de como ela cobra as questões, de como ela faz as questões e sabemos que é problemática, mas conhecemos. Vamos quebrar a banca, beleza? Então, olha só. Prefeitura de Raposa, cidade aqui na ilha de Upoaçu, cidade que tem muitos peixes, tem artesanato, né? Faremos aqui um vídeo sobre a história de Raposa. Faremos um curso, na verdade, completo sobre a história do município de Raposa. Então, para essa prefeitura, cidade maravilhosa, que fica aqui dentro da ilha de Upoaçu, pessoal, nós temos aí 496 vagas previstas. O projeto já foi aprovado pela Câmara Municipal, ok? Os vereadores de Raposa já aprovaram esse concurso. Então, assim, por isso que eu digo que o edital está bem quente. E a perspectiva é que saia em novembro, tá bom? Para esse concurso, nós vamos ter vagas para os níveis fundamental, médio e superior, beleza? E, com certeza, com vagas destinadas aí para a área da educação. Vai ter, sim, vagas para professores. Bom, para esse concurso está pendente ainda a definição da banca, obviamente a publicação do edital, mas como eu disse, esse concurso ele deve, pessoal, ser publicado o edital agora em novembro, tá pertinho. Então assim, por que tu ainda não está estudando, criatura? Vamos lá, vamos estudar. Referência salarial. Quanto é que vão pagar aí nessa onça aí? Quanto é que vai ser o salário? Bom, gente, o piso do magistério em 2026 é de R$ 5.000 para 40 horas. Um professor de 40 horas ele não pode ganhar menos do que R$ 5.130. Então, assim, é isso que se espera de um concurso para professor, beleza? E para esses concursos a nível municipal, não só o estadual da SEDUC, mas concursos a nível estadual, pode ter certeza de uma coisa, pessoal. Vai ser cobrado História do Maranhão, ou pelo menos, ou História do município, ou os dois. Até porque é lei. É uma lei que diz que concursos feitos no estado do Maranhão precisa cobrar, a banca precisa tratar, é necessário que caia História do Maranhão, História do Maranhão. Isso, história e geografia, são obrigatórios que sejam cobrados, beleza? Então, não tem para onde fugir. E se você dominar essa disciplina com antecedência, você já vai sair na frente aí dos candidatos. Perfeito? Muito bem. E qual é o outro concurso que está prestes aí de sair, pessoal? Qual é? Prefeitura de Chapadinha. Temos informações quentes também que esse concurso vai sair. Chapadinha é uma cidade também bacana, interessante. Quantitativo de vagas, cerca de 350 vagas, com possibilidade de ampliação para um número maior. E além de vagas imediatas, deve ter também aí cadastro de reserva e a média salarial em torno de 4.600, ok? Isso vale aí para professor. O vencimento de cada cargo e a jornada de trabalho, a quantidade exata de vagas, a gente só vai saber, obviamente, quando o edital sair. Porém, fontes próximas dizem que esse concurso está muito perto. Não espere a definição da banca ou a publicação do edital para começar a estudar. Isso aqui é um mantra que eu tenho dito, né, gente? Quando o edital sai, criatura de Deus, não dá mais tempo de estudar, a ponto de conseguir com certeza a aprovação. Porque você vai ter muito assunto no espaço de tempo curto, vai bater o desespero e você não vai conseguir reter o conhecimento. Então, assim, é necessário começar a estudar antes, beleza? Antes, ontem, começa ontem. Muito bem, muito bom. Agora sim, gente, diante desses 3 editais que estão iminentes, e fora outros, né? E fora os que estão com inscrições em aberto ou que as inscrições já encerraram e a prova ainda não chegou, como da PM, Bombeiro, Polícia Civil, Perícia Oficial. Vai ter outros concursos do Estado aí, como, por exemplo, Detran, a GED e outros órgãos. Aí vai ter concurso demais. E todos esses serão necessário que você tenha o conhecimento de história do Maranhão para passar. Então eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte fato. Por que estudar história do Maranhão? Qual é o erro comum, gente?
começar a estudar português, informática, legislação educacional, conhecimentos pedagógicos e deixar a história do Maranhão para depois. Ah, isso aí é fácil, isso é de boa. Eu vou deixar para essa depois porque eu vou conseguir matar isso aí tranquilamente e não pegar antes do edital. Essa aí. E aí que tá o problema. História do Maranhão, já que é uma disciplina de certeza que vai cair, ela não pode ser ignorada. Você precisa começar a estudar logo, ok? Onde que essa disciplina aparece, gente? Onde que a disciplina aparece? Bom, essa disciplina, ela vai aparecer no concurso da SEDUC, especificamente. Onde é que eu vou ver, onde é que eu vou ver isso aí no edital? Lá no edital vai aparecer assim, ó, compreensão da realidade social, histórica e cultura do Maranhão, ou simplesmente pode ser que apareça lá história do Maranhão e vai detalhar uma série de assuntos. E eu vou já mostrar para vocês quais são os assuntos que mais caem, beleza? Olha só, grava isso. Não basta decorar datas. Eu tenho dito nas minhas aulas que decorar data sim é importante, mas não basta saber as datas, você tem que saber conectar os acontecimentos, entender a lógica por trás de cada acontecimento. Se você consegue compreender isso, você vai dominar o assunto. E é isso que nós temos proposto aqui. A compreensão desse assunto de forma interconectada, ok? A banca, gente, ela pode relacionar história, território, identidade, cultura, desenvolvimento dentro de uma mesma questão. Como os assuntos são bem extensos, e pelo menos na parte de história e geografia, o que eu tenho observado nas bancas, nos concursos anteriores, é que eles têm feito exatamente isso. Eles pegam uma questão e em cima dessa questão eles vão é, trabalhar três, quatro assuntos em uma questão só. E às vezes dá para misturar história e geografia, ok? E assim, tá, mas vamos lá. Diga aí, professor Tiago, de história do Maranhão, o que é que pode ser cobrado? Gente, nós temos visto aqui que está caindo muito. Colonização francesa, França equinocial caiu bastante, ok? Caiu na prova aí da Prefeitura de Ibamar. Adesão do Maranhão à independência, despenca em prova esse assunto. Escravidão e resistência negra, isso aqui é mais propício para prova da SEDUC. Eu diria que cairia uma questão nesse sentido. Da influência negra dos africanos aqui no Maranhão, enquanto isso impacta, influencia na cultura até os dias de hoje, no legado, na identidade cultural, na religião, formação econômica e social, o que levou, o que nos trouxe até aqui, como é que foi essa formação, patrimônio histórico. Nós temos aqui, no Maranhão especificamente, em São Luís, em Barreirinhas, em Ribamar, locais que são reconhecidos, com reconhecimento a nível municipal, estadual, nacional e internacional, como por exemplo o Centro Histórico de São Luís e, e a própria Barreirinhas, né? Nossos lençóis maranhenses. Revolta de Beckman cai bastante, pessoal. Balaiada cai muito em prova. Povos indígenas vai ter cada vez mais participação também nesses assuntos. Há uma valorização, nós temos percebido isso nos últimos concursos, em relação aos povos originários, é um tema que pode cair. Cultura popular maranhense, esse assunto aqui despenca em prova, ok? A nível estadual. A questão do Bumba Meu Boi, a questão do Cacuriá, a questão das danças regionais, a questão do reggae, a questão de São Luís ser Atenas Maranhense, essas questões caem bastante, tá? Organização política e desenvolvimento dos municípios, isso aqui no tocante a concursos municipais, são temas relevantes, certo? Agora, a nível municipal, e já dando uma dica aqui para você, ó, para você que talvez não pensava antes, nem sabia que tinha previsão, expectativa de sair concurso de Raposa e de Chapadinha, olha só o que pode cair. Em relação à Raposa, é bem provável que caia algo relacionado à formação histórica do município. Claro, isso é padrão, isso é o geral. Algo sobre a cultura pesqueira, que é muito forte na região, o modo de vida local, obviamente, a relação com a ilha do Maranhão, dentro do contexto de formação dos municípios que estão na ilha, né, que são quatro: São Luís, Pasto do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa. Como é que a Raposa ela conecta-se aos demais municípios? Como é que é essa relação entre os demais, certo? Sobre Chapadinha,
obviamente, formação do município, região do Baixo Parnaíba, o local geográfico onde ela se localiza, aspectos históricos, culturais e econômicos. Obviamente, todo esse assunto aí pode ser cobrado, certo? Bom, e por que começar a estudar agora, antes do edital? Por quê? Quem começa depois do edital, olha só, grava isso aí no seu coração. Quem começa a estudar depois do edital, estuda conteúdo novo sobre pressão de prazo. Ah, tá aqui um conteúdo que eu não previa que pudesse ser cobrado e agora caiu e eu tenho que aprender esse negócio que eu não sabia. Se tivesse estudado antes os assuntos mais básicos que você tem certeza que vai cair, não estaria sob pressão. Quem começa depois do edital tenta revisar sem ter formado uma base sólida de um conhecimento ali que certeza que cai. Quem começa a estudar depois do edital, resolve poucas questões antes da prova e grava isso. O que te faz ser aprovado no concurso público, que te dá bastante chance disso, é resolver questões. Quanto mais questões tu resolver, mais próximo tu vai estar da sua aprovação. Isso vai te dar experiência, isso vai te dar prática. Então, muito mais do que saber uma teoria, é saber como que essa teoria é cobrada em prova. Entende? É conhecer o estilo da banca, isso aí é fundamental, gente. Então, sim, inegociável. E quem começa a estudar depois do edital, ainda precisa acompanhar todas as regras do certame, vai ter que se adequar ao formato daquela banca e tal. Agora, aqui que está o pulo do gato, aqui que está a maravilha, aqui que está o melhor dos mundos. Quem começa agora, ou seja, ontem, não é nem hoje, é ontem. Quem começa ontem chega ao edital com a base teórica construída. Isso é fundamental. Quem começa agora só ajusta o estudo ao conteúdo oficial. Ah, eu já estudei isso, já estudei aquilo, agora eu vou só estudar aqui alguma coisinha que eu não estudei nada, ou eu vou reforçar pontos que eu estou acertando poucas questões e tal. Quem começa agora usa o tempo final para questões e revisão. E aqui que está o ponto. Se tu estudou a teoria, se tu formou a tua base teórica ali antes do edital sair, quando o edital sai, meu amigo, minha amiga, meu amigo, minha amiga, você vai pegar questões anteriores, de provas anteriores, e vai responder, responder, responder. E a tua revisão vai consistir nessa revisão de questões. Quem começa agora, adapta a preparação ao perfil da banca. Por exemplo, no caso da Seduc, há uma expectativa que a prova seja da Sebrasp. A banca que vai fazer a prova seja a Sebrasp. Então você já vai respondendo ali questões nesse estilo. E para a prefeitura de Raposa, certeza, eu diria que 80% aqui, ó. Não, 90% vai ser a IJK. E aí você já vai respondendo questões anteriores para entender o estilo da banca. E eu tenho dito isso já muito, pessoal. É muito comum que bancas repitam questões que já usaram no passado. E se a questão não vier igual, ele vai fazer ali uma pequena alteração, mas mantendo ali uma estrutura previsível, beleza? Então, você precisa resolver questões. Então, assim, ó, né? Tá muito claro aqui. O camarada que estuda antes, ele sai na frente. E isso é o que vai proporcionar a aprovação. Os concursos de hoje estão muito disputados. O nível dos candidatos está elevadíssimo. Elevadíssimo. Então você não pode se dar ao luxo de estudar só depois que o edital sai. A aprovação não começa quando o edital é publicado. Ela começa quando você decide se preparar. Então é uma questão de decisão. Na verdade, assim, gente, não olhe para o número de candidatos que tem numa concorrência de prova pública. Você precisa só de uma vaga. Para você ser aprovado, você depende só de você mesmo. Então, decida ser aprovado. Comece a estudar com antecedência. Beleza? Muito bem. No que se diz respeito à história do Maranhão, comece por essas três frentes. Veja bem, base teórica, construa a base de história do Maranhão, entenda os processos históricos, não apenas as datas, por que, que aconteceu a dominação francesa, por que, que foram os franceses, não os portugueses, por que, que a adesão do Maranhão à independência demorou, quais os impactos no Maranhão quando nós viramos república, o que, que formou as oligarquias, por que, que elas tiveram forças, por que, que uma oligarquia saiu e entrou outra, enfim, por aí vai, por que, que o Maranhão é um estado pobre, não se desenvolveu economicamente. Entenda essa base teórica. Depois que você tiver essa base teórica sólida, consolidada, faça revisões curtas. Produza de cabeça, sem olhar para nenhum material, linhas do tempo, mapas mentais. Isso vai ajudar você a reativar o conteúdo com frequência.
acerca das teorias de aprendizagem, tem a questão da revisão espaçada, que diz que quando você estuda um assunto e periodicamente você faz as revisões daquele assunto, você tende a deixar esse conteúdo gravado na sua cabeça, beleza? Quando você revisa, você grava. Se você vê só uma vez, você pode esquecer, né? Eu não pretendo aqui esgotar o assunto sobre isso. E uma coisa aqui, para talvez quem não sabe, eu sempre digo isso, mas quem não sabe, o assunto de história do Maranhão, de português, de informática é muita coisa, eu não consigo gravar tudo isso na cabeça, meu Deus do céu, como é que eu faço? Gente, o cérebro possui uma característica chamada de elasticidade. Ele consegue sim absorver, guardar toda a informação que você coloca lá, desde que essa informação seja colocada com técnica, de forma organizada e, obviamente, de forma planejada, ok? Falaremos depois mais sobre isso. Aqui é um tema interessante para trazer aqui no canal. O que você acha? Você quer que você quer que eu traga aqui conteúdos a respeito de técnicas de aprendizagem, usando neurociência? Olha isso, faremos. E muitas questões. Resolva questões. De novo falando sobre isso, resolva questões, inclusive de concursos anteriores do Maranhão, para reconhecer o estilo da banca. Isso aqui é fundamental, é inegociável. Então, 3 frentes: base teórica, revisão curtas e questões. Ok. Então, sabendo que tem concursos com edital aberto, concursos maravilhosos que abrirão edital e que todos eles cobrarão História do Maranhão, por que que tu ainda não adquiriu a minha apostila de História do Maranhão? Gente, eu fico muito feliz em dizer que, graças a Deus, essa apostila nós estamos vendendo ela muito bem. Vendemos já uma quantidade absurda, assim, de unidades, tanto física como digital. E o retorno que nós temos recebido, o feedback que o pessoal que comprou tem nos dado, é positivo, ok? Que fizeram acertar questões da Prefeitura de Ribamar, que fizeram compreender um assunto que até então não sabiam nada. Porque essa apostila ela está organizada de uma forma que a teoria ela é direcionada para concursos, ok? Tem revisões, tem linha do tempo, tem questões comentadas, tem infográficos. A base teórica ela está enxuta, de modo que você consiga entender o conteúdo sem ter que ler textos absurdos, ok? E depois que você consegue ver essa teoria, você vai conseguir resolver questões. E se você não souber fazer a questão, depois você terá um comentário para te entender, para te fazer entender o assunto. Beleza? Esse material está muito bom. Bom, quero agradecer por ter chegado até aqui, até o final desse vídeo. Compartilha com teu amigo que também está estudando História do Maranhão. Eu decidi fazer esse canal também para compartilhar um pouco de conhecimento e democratizar o conhecimento a pessoas que não têm. A ferramenta da internet é preciosíssima no sentido de que ela nos possibilita fazer chegar milhares de pessoas de uma forma que presencialmente talvez nunca chegaríamos. E então, se você recebeu esse conteúdo, se você obteve essa informação, compartilha lá com o teu amigo que precisa mudar de vida, precisa ser aprovado no concurso público. E nós estamos em um ano, o ano de 2026, tem sido assim espetacular em termos de editais abertos. Talvez não se repita nos próximos anos, até por conta de uma crise econômica que se avizinha e por uma mudança de governo que pode ter uma vocação um pouco diferente. Então, se você quer ser aprovado no concurso público, gente, aproveite. O tempo é agora, o ano é agora, o momento é esse. Valeu? No mais, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, críticas ou sugestões, deixem aqui nos comentários que eu costumo ler e responder todos na medida do possível. Até a próxima. Valeu!